Bom dia! Graça e paz a todos. Alguém feliz nessa casa, diga amém. Que bênção a gente poder começar mais uma semana na presença de Jesus. Isso faz sentido para você? Um privilégio de começar a semana na presença do Senhor, na casa de Deus. Isso é uma bênção, um privilégio, é uma honra. E é muito bom ter você, receber você aqui, você presencial, você que está online. A gente está muito feliz em receber todos vocês. Há alguém que está aqui hoje pela primeira vez, visitando-nos pela primeira vez. É a primeira vez que você chegou aqui nessa casa. Levante a mão, deixa eu ver se tem alguém. Ali temos uma pessoa, muito bem, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, deixa eu ver aqui desse lado. Levanta a mão para eu ver. 6, tem mais alguém? 7, 8. Vamos aplaudir. 9, 10. Vamos aplaudir a Deus por todas essas pessoas amáveis que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Muitíssimo obrigado. A sua presença aqui, na verdade, nos dá muita alegria. Obrigado por se aproximar desta casa. Domingo passado tivemos uma linda festa, 52 lindas almas desceram as águas batismais. Foi um tempo muito precioso. 51, 52, 53, 53. Foi um tempo muito precioso. Nós estamos felizes por isso. E ontem eu encontrei 2 dos que desceram as águas no domingo. Um é aqui do sul, estava visitando o norte, o outro é lá do norte, e impressionado assim com o que Deus... teve um que falou assim: pastor, não sei se o senhor vai me entender, parece que o Espírito Santo ele usou essa expressão assim, parece que o Espírito Santo montou na minha cabeça. E quando eu quero começar a pensar uma coisa ruim, o Espírito Santo falou: ei, vai ficar pensando, aí eu já volto assim, tá? É maravilhoso, é maravilhoso. Muito bem, hoje nós estamos no primeiro dia de setembro. Parece brincadeira, meu Deus do céu, daqui a pouco já é virado o ano, daqui a pouco né? 1º de setembro. E a minha oração é que esse mês seja um mês que comece a ser um mês de alívio para você, para nós, para todos nós, de alívio, de sossego. Alguém recebe ou não? Aquela coisa assim de alma, sabe? Leve, calmo, sereno. A minha oração é que esse mês seja um mês de águas calmas. Mas, se porventura as águas ficarem turvas, turbulentas, como é que disse o pastor Paulo ontem lá pregando em Epson, se as águas ficarem turbulentas, nós vamos andar sobre as águas. Se ficar turbulento, nós vamos andar sobre as águas. Então a minha oração de fato é que seja um mês grandioso, abençoadíssimo para vocês. Deixa eu dar notícias do que Deus está fazendo no norte. Ontem nós estávamos com 80% da capacidade do prédio lotada. Uma coisa tremenda. Jesus é lindo. As pessoas vindo, somando, muito lindo. Uma coisa excepcional. Está quentinho o prédio. Está bem quentinho assim, mas já chegou o inverno. Eu falei que frio eles não passam, porque nós estamos prontos por frio. Mas para o calor, só para o verão que vem, né? Mas aí ontem eu estava falando isso, uma irmã falou: meu patrão trabalha com não sei o que da meteorologia e tal. Falou que esse ano o verão prolonga. Eu falei: minha filha... Só porque era... Mas é tanto povo, tanto que vocês oram sobre o calor, não é? Tem crente que está até diminuindo a oração, né? Muito bem. Mas que coisa boa, que coisa extraordinária é o que Deus está fazendo. Hoje eu tenho o privilégio de participar dessa primeira reunião. Na segunda reunião eu estou me deslocando para ir inaugurar o novo prédio em Lausanne, às 19 horas. Nós vamos estar no novo prédio lá na Suíça. Eu vou pregar 19 horas lá. Vamos inaugurar um novo lugar, uma instalação bonita, mais espaçosa. Vai ser uma coisa maravilhosa. E está todo mundo lá muito inspirado, empolgado. E eu também estou muito empolgado com isso. Ontem nós tivemos um tempo muito precioso com o
o nosso pequeno grupo que já é um PGzão, lá na Irlanda, aproximadamente 50 pessoas no PGzão da igreja que ainda está nascendo. E hoje está programado um aniversário, que foi um álibi, um aniversário confirmado 153 pessoas, dentre eles vários irlandeses, né? Então vai ser um tempo muito bom. O pastor Adilson está lá, ele e a comitiva. Só pedir para o pastor Janu ficar, né, Mato? Ele ficou com muita alegria, mas ficou, né? E aí eu tenho certeza que vai ser hoje um tempo de salvação, vai ser uma coisa linda, porque a igreja do Senhor é assim. Irmãos, a igreja de Jesus é maravilhosa. A igreja de Jesus é forte, é soberana. A igreja de Jesus é linda, sabe? Às vezes você pode ter uma percepção diferente da visão, da forma, interpretar, do jeito, do formato. Mas a igreja de Jesus é linda, a igreja de Jesus é poderosa. E ela marcha triunfante, ela não para. Ninguém detém, é obra santa. Esse hino é o hino da presbiteriana. Esse hino eu aprendi no seminário. Ninguém detém a obra santa. Nem Satã e o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém a obra santa. Tem algum presbiteriano aqui? Vou lá, levantou, mas já baixou a mão. Cadê? Pode levantar aqui. Cadê os presbiterianos? Tem presbiteriano aqui? IPI, IPB, IPC, CPF, PMB. Essa é a igreja que eu tenho uma grande estima e formado por ela, amo. E esse hino nós cantamos todo dia no seminário quando nós chegamos. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Nem Satã e o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, aleluia, é obra santa. Essa causa é do Senhor. Todo dia cantava esse hino. Pelos 6 meses a gente cantava feliz da vida, mas no 7º, de novo essa música. Aí quando eu me tornei pastor, falei, por que eu não cantei mais essa música? A igreja de Jesus é poderosa. Eu vou dar sequência à minha segunda parte dessa palavra, que termino na outra semana, não na próxima, porque vai haver a conferência. Inclusive, se você ainda não fez a inscrição, eu ontem liberei no norte lá, falei, só fica os velhos comigo aqui, os novos vão tudo para o congresso. Então, e aí eu vou pedir a vênia aqui dos meus pastores de jovens para o sábado eu me ausentar. Mas aí, a minha presença, eu estou indo, estou mandando 28. Então, estou valendo alguma coisa já. Então, para eu cuidar lá no sábado, e eles vão vir aqui participar. Você que não fez sua inscrição, faça, vale a pena, vai ser um tempo muito lindo, vai ser uma conferência diferente. Vai ser uma conferência que vai ter uma pitada distinta, e vai ser muito bom, vale a pena. Vai ser a semana que vem já. Misericórdia, olha aí, sexta-feira. Que coisa maravilhosa. Quantos estiveram aqui quinta-feira? Deixa eu ver, quinta. Tivemos um tempo maravilhoso quinta-feira. Como Deus nos visitou aqui, foi tão precioso. E eu quero te animar para você vir às quintas-feiras. Como Deus tem falado conosco aqui. As quintas tem como diz aí uma cantora, tem um sabor de mel. Êxodo capítulo 33, versos 15 e 16. Perdão. Vamos começar. Eu li o último versículo, que foi o último que eu acabei de colocar lá. Mas é o Salmos 42, verso 2 ao verso 4. Hoje eu vou falar sobre a sequência da paixão pela presença, apaixonados pela presença. Mas hoje eu vou falar sobre preserve a sua fome e mantenha a sua sede. Lembre-se que todas as vezes que Deus quiser que você tenha uma experiência mais profunda com Ele
ele vai atrair você. Ele vai atrair você. Mas não confunda. Não pense que é Deus que vai provocar em você sede e fome por Ele. É você que vai dizer quanta fome e sede tem por Ele. Tem muita gente que ora assim: Senhor, me dá sede de Ti. 60% das mulheres, um pouquinho menos, 55%, 60% do corpo humano é água. Nós precisamos da água. Você pode ficar até sem comer por muitos dias, mas dificilmente ficará sem beber, hidratar-se. Por quê? Porque o seu corpo é composto disso. Há uma necessidade natural de se tomar água, de se beber, de assedentar-se. Então você precisa proteger essa vontade. Os médicos dizem, tomem água. Eles dizem que temos que tomar em média mínimo 2 litros por dia. Honestamente, não é um challenge, mas eu vejo gente que leva a botijinha, a botija, a garrafinha, e está tomando água, mesmo sem querer tomar água. Por quê? Porque a sede já é uma indicação de ausência. Então a sede já é uma indicação que você precisa se hidratar. Por outro lado, a fome, essa sensação física, fisiológica, que se sente quando o organismo necessita de uma reposição nutricional, precisa de abastecimento, que a gente gosta muito. Aleluia. Então, quando você sente fome, você não chega na frente do fogão e fala: ah, que fome que eu estou. Se você morar sozinho, pior ainda. Você fala: ai, que fome que eu estou. E a sua voz da consciência diga: faça alguma coisa para comer. Se você pegar alguma coisa para você comer, você vai ter que abrir, você vai ter que levar à boca. Porque se você não fizer isso, mostra que você tem algum problema. Às vezes uma limitação, alguém tem que fazer isso por você. Quando você fala assim, ou quando você ficou internado, se é que você ficou internado, eu já fiquei internado, e as pessoas dizem assim, ó, aqui no hospital, a comida do hospital, que a gente não gosta, é a tal da sopa do hospital. Por quê? A sopa do hospital. Porque a sopa do hospital é pouco sal, pouco tempero, e a minha mãe, a minha avó, falava assim, quando ela provava uma sopa, falava: nossa, que sopa, parece de hospital. Sossa. Era alguma coisa assim. Sonsa, alguma coisa assim. Então você tem que proteger sua sede. Você tem que proteger sua fome. Ora, se você está percebendo que não está com sede mais dessa presença, tem alguma coisa errada. E não é com Deus, com você. Tem gente esperando Deus levantar um profeta para fazer você levantar para orar. A Bíblia diz que até o desejo de adorá-lo vem dele. Agora, eu posso estar eu posso estar aqui nessa xícara tem água. Mas se eu não tomar a iniciativa de trazê-la à minha boca, ela vai continuar no lugar dela. Preciso me esforçar para isso. O reino de Deus é tomado à força. Você precisa ter disposição para isso. Então o salmista declara no Salmo 42, nos Salmos de número 42, o verso 2, o verso 13 e o 4, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Aqui ele está falando das suas emoções. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus? Note, isso é uma pergunta. E ele está dizendo: a minha alma tem sede, quando é que eu posso entrar? A minha alma está com sede, eu estou com vontade de te ter, de te sentir. Quando é que eu posso ir? Quando é que eu posso entrar? Eu quero logo ir, eu preciso. Ele está dizendo isso, essa é a oração de Davi. No verso 3, ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuadamente: onde está o teu Deus? Lembro-me
destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, como... Tem a outra versão? Só para eu poder ajustar aqui, porque o versículo 4 tem um termo usado. Olha que coisa interessante. Ele diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu acostumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Ele está dizendo assim: eu estou com saudade de entrar na tua presença. E aí ele usa dois termos. Ele diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Mas lá no verso 2 ele diz: a minha alma tem sede. Ora, lágrimas tem sido o meu alimento. E aí ele fala: quando eu me lembro, a palavra lembrar no hebraico é a palavra zakar. A palavra zakar é justamente o emprego, esse é o emprego verbal, manter, reter um pensamento. Sabe quando você fala, eu estou com um pensamento o dia inteiro na cabeça? Isso é sacar. Isso é manter. Então ele diz, quando eu me lembro, então quando eu mantenho isso. E aí se você fizer um contraste com o que Paulo diz, ele diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que tem alguma virtude, nisso você deve pensar. Se você pegar o conceito da psicologia, eles vão dizer, você precisa pensar coisas boas, até uma teoria, que aqui eu não vou entrar no mérito da questão. Se você pensa coisas boas acontecem. Se você pensa coisas ruins acontecem. Agora, se eu for para a Bíblia vai dizer que o poder está na boca e o poder está na mente. Por isso que o diabo não quer primeiro dominar sua boca. O diabo não quer primeiro dominar seu corpo. Ele quer ganhar sua mente. Se ele ganhou sua mente, é questão de tempo para ganhar o resto do seu corpo. Por isso, a Bíblia diz que eu tenho que ter a mente de Cristo. Por que mente de Cristo? Porque é uma mente, aspas para o que eu vou dizer, fechada para os acessos do adversário. Obrigado pelo entusiasmo. Quem escreveu isso aqui foi um rei. O nome dele? Davi. E ser rei não te dá o direito automático de ser íntimo de Deus. Eu tenho uma credencial de pastor, eu tenho uma credencial de ministro de religião, eu tenho uma credencial de capelão, eu tenho uma credencial da minha formação teológica, eu tenho nada disso. Os meus títulos, minha posição, sua inteligência, sua capa, nada disso te dá o direito automático de dizer que você é íntimo de Deus. Eu sou pastor e... eu sou bispo e... eu sou apóstolo e... com todo respeito aos 5 ministérios. eu sou... A questão não é o que eu sou, o que eu tenho de título, mas o quanto eu tenho de Deus em mim. E é isso que vai dizer para os outros quem é que é em mim. Obrigado pelo seu entusiasmo. Então Deus não é o responsável pela fome em você. Você é o responsável em ter fome. Então você precisa proteger sua alma, proteger sua mente, proteger os seus pensamentos. Olha o que Salomão escreveu no capítulo 27, o verso 7 de Provérbios. Isso é fantástico. Esse texto ficou borbulhando na minha cabeça durante a semana. Olha que coisa fantástica. Ele diz, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. O que ele quer dizer? Porque isso aqui, na verdade, é uma recitação do povo hebreu. Porque quando o menino vai crescendo, o adolescente vai crescendo, e ele vai aprendendo a Torá, e vai recitando a Torá para o pai, cada texto que ele decorado fala para o pai lhe faz provar um pouco do favo do mel. Aí ele prova, aí o pai diz, como é? E aqui eu estou falando de mel de tâmaras. Aí diz, como é? Ele diz, doce ao meu paladar. Ele diz, assim é a palavra. Então o que ele está dizendo aqui é que quem está com o estômago cheio rejeita até
O mel. Por exemplo, quantos aqui já tiveram 3 churrascos num dia? Levanta a mão. Foi convidado para ir em 3 churrascos num dia. Tem uns mentirosos aqui que eu conheço, eu já te vi lá. Agora, vamos lá. 2. No primeiro, como é que foi? Comeu igual um boi. E perguntou se não tinha mais. No segundo, as pessoas estão com a impressão que você come pouco. Que as pessoas chegavam com picanha e falavam, rapaz, só um pedacinho. Nossa, mas olha que coisa, cara, fitness. E o boi dentro dele. Não. Ele é fit boi. Então, por quê? Porque o estômago cheio rejeita até o que é bom. Tem comidas que eu gosto muito. Por exemplo, moela. Eu amo moela. E eu sei que muitos não gostam. Um gosta dos olhos, outros da remela. Então, eu gosto de moela. Eu acho moela um prato maravilhoso. Tem que saber fazer, tal. Mas e em casa, minha esposa não gosta de comer moela. Não gosto nem de fazer. Ela fala, não tem problema. Eu faço 1 quilo. Agora eu tô com outra lá em casa que meio que também tá gostando. Tô chateado que eu tô tentando que dividir. Aí eu faço umas porçõezinhas assim, dá almoço, dá janta, moelinha, amo. E é o tipo de prato que não tem competição. Fica lá, chego de tarde, tá lá. Vou trabalhar, tenho certeza que tá lá. É uma bênção. Só que, por exemplo, eu posso estar com muita vontade de comer moela, mas se o meu estômago estiver cheio, eu vou olhar para aquele prato e vou dizer, por que não foi meia horinha mais tarde? Por quê? Porque o estômago cheio rejeita até o que é bom. A pergunta é, tá cheio do quê? O Google informa que 57 minutos o jovem passa, em média, por semana nas mídias sociais. Ora, estou falando média baixa. Eu coloquei no meu Instagram, nas minhas mídias sociais, eu não as movimento, tem um pessoal que movimenta ela para mim, mas eu tenho acesso a ela, obviamente, então eu tenho, e quando dá o limite de 2 horas, tem um período, 2 horas, fecha a tela e diz, já deu 2 horas. Então, em 24 horas, você está 2 horas, você já entrou bastante aqui. De alguma maneira, você precisa ter um policiamento. Por quê? Porque isso é importante, socialização. Tem uns que não gostam das mídias sociais. E eu respeito. Você só não pode... Bom, agora, você precisa entender que quando você vai se encher daquilo que você... Então, eu gosto muito de... quando eu estou no meu aspas, ócio, o que você faz? Eu sei que vocês têm muita curiosidade da vida dos outros também. Então, todo podcast a pergunta é, o que você faz no tempo vago? E eu gosto de fazer 2 coisas, claro, tem outras coisas que também me dá sensações gostosas e tal, mas tem 2 coisas que eu gosto muito de fazer. Primeiro, acho que eu já falei isso aqui, eu gosto da minha presença. Eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto da solitude, não solidão. Solitude. Eu gosto de ficar na minha. Eu gosto, eu me curto. De vez em quando me acho chato de galocha. Aí eu durmo, porque não estou afim de ficar. Mas eu gosto dessa coisa de solitude, eu curto. Gosto de Tom e Jerry. Não é isso? É isso. Cada um gosta do que quer. Tem uns que gostam de dorama. Então, não vamos entrar no mérito da questão. Então, porque não eu devo ter assistido o mesmo desenho, não sei, 100 vezes, talvez, 50. Já não é nem pelo ato, não é nem pela brincadeira do rato com o gato, não era nada disso, eu gosto, porque de uma certa maneira me distrai. Isso é importante? Também é bom, é importante, faz parte. E outra coisa, eu gosto de vídeos engraçados. Eu acho
E eu ri e vou mostrar para minha esposa. Olha, amor, isso aqui é bom demais. Aí ela fez, nossa. Alguém passa isso lá em casa também, na sua casa? Ah, ok. Não estou sozinho. Obrigado, Senhor. Obrigado, isso me dá um ânimo enorme. Hein, pô? A gente curte, né? Tem umas coisas, umas paródias, uns caras antigos, umas coisas engraçadas. Nada forjado, aquelas coisas, eu gosto. Só que eu preciso entender que eu tenho um limite para aquilo. Mas, pastor, não tem nenhuma ofensa, não tem nenhum mal. Não tem, desde que isso não me encha. A ponto de eu folhear a Bíblia e ela se tornar tão seca que se eu riscar um fósforo nela, acende. Mas Deus não fala comigo. Estômago cheio, até o mel você rejeita. Então a pergunta é, do que você está se enchendo? Não tem como você reagir à presença de Deus se você está se enchendo só de porcarias. Não tem. Não tem como. Uma intervenção divina, sim, Deus pode todas as coisas, mas Ele é educado, Ele não vai arrombar a porta do seu coração. E aqui tem um exemplo maravilhoso, que é uma das igrejas da Ásia Menor, quando o Senhor manda as 7 cartas aos anjos, aos pastores daquelas igrejas, e há uma igreja especial, a igreja de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, o verso 14, 15 e 16, diz, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas palavras, escreve, e estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Verso 15, diz assim, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, nem frio nem quente, lembre-se que todas as vezes que o Senhor repetir, isso não é uma mera coincidência, isso é uma forma de você entender que há um reprise de Deus para cravar. Ele diz, como você, quem dera você fosse frio ou quente, mas como você não é frio e quente, mas seria bom se fosse frio ou quente. Aí ele diz, mas você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, olha que coisa interessante, você só vomita o que está dentro. Então, essa igreja estava dentro. É uma igreja que pertencia, você já viveu a experiência. Você não vomita o que está fora. Você só vomita o que está dentro. Então ele está dizendo, você está dentro de mim, você já teve experiências comigo. Você já foi frio. Você já foi quente. Mas em cima do muro não dá. Essa mornidão não funciona. E porque você é morno, está tendo aqui uma rejeição gastroespiritual. Sabe Deus se é. Ele diz, eu vou vomitar você, eu vou expeli-lo. E essa igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias, é a síndrome da igreja dos últimos dias. Se não, veja o verso 17 do capítulo 3, se der para colocar. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? O problema está aqui. Olha o que ela pensa de si. O Senhor dizendo, vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Então ele está dizendo, vocês estão pensando que são, mas não são. Estão pensando que tem, mas não tem. E esse é o pior problema, a gente achar que tem Deus e não tem. Então o texto reforça que quando você, e é interessante, porque quando você entender que você precisa de Deus, isso é fome, isso é sede. Quando você entende que você precisa orar um pouco mais, isso é sede, isso é fome. Quando você entende que você precisa jejuar, isso é sede, isso é fome. Isso quer dizer que você está vivo, você está com vontade. Ah, pastor, honestamente, às vezes eu como até sem fome, porque eu preciso comer. Faça isso. Estou orando até sem vontade, faça isso. Estou bebendo água sem vontade, mas faça isso, porque não tem nada pior do que alguém ter sede, poder tomar água, mas o organismo não poder receber água. Você já viu alguém fazendo tratamento de hemodiálise? Pessoas que estão com problemas nos rins,
rins afetados, tem que ter a menor quantidade de água possível por causa da retenção líquida. Eu tive um familiar que ele não podia beber água. Cada copo que ele bebia de água, na verdade, era um passo mais de sofrimento. Mas a sede, a vontade, irmãos, a sede é um negócio desesperador. Então, quando a gente entender isso, a nossa vida começa a mudar. Por isso o salmista está dizendo no Salmo 42, a minha alma tem sede de ti, eu estou precisando de ti. Ele no verso 1 do Salmo 42, eu não mandei esse texto, mas podia até colocar, o verso 1, ele diz assim, ó, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Senhor meu, eu estou precisando da tua presença. Alguém diga glória a Deus nessa casa. Quem que escreveu isso? Davi. Davi disse que ele precisava da presença. Agora escute isso, chefe Júnior Menezes. Uma coisa interessante aqui. Que quem escreveu foi Davi. Davi está dizendo, eu preciso da presença. Aí Deus fala de Laodiceia, dizendo, Laodiceia achava que era rica e era pobre, miserável, cego e nu. Achava que tinha, mas não tinha. Achava que podia, mas não podia. Davi diz, eu tenho sede de ti. E Davi era um cara que não tinha necessidades no que diz respeito. Vamos ver esse estado. Livro da 1 Crônicas, por favor. O capítulo de número 22, verso 14. Olha o que diz aqui. Ele diz, na minha aflição, quanto ao templo, com muito esforço eu ajuntei mais de 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata para serem usados na construção. Além disso, há uma quantidade tão grande de bronze e de ferro que nem dá para contar. Também armazenei madeira e pedras preparadas. Mas você deve arranjar o que precisar, o restante. Isso aqui quando ele foi passar. Isso aqui foi um extrato que ele mandou, um pix. Ele mandou uma transferência, falou assim, ó, estou mandando para você aí. Esse cara, ele diz, ele tem tanto, o filho dele foi superior, mas ele manda tanto, ele tem tanto dinheiro, tanta riqueza, só que esse cara reconhece, esse homem reconhece, no Salmo 86, verso 1, por que é que ele conseguiu fazer tudo que fez? Porque aqui, ó, a chave está no Salmo 86, verso 1, ó Senhor Deus, escuta-me e responda-me, pois estou fraco e necessitado. Muda a versão, por favor. Muda a versão, porque tem uma outra palavra interessante na outra versão. Vamos ver se a gente consegue. Não é isso ainda. Diz assim, ó, inclina os teus ouvidos e responda-me, pois estou pobre e necessitado. Que pobre? Que pobre, Davi? É isso que eu queria, ser pobre como tu. Como pobre. Por quê? Porque Davi está dizendo, por mais que eu tenha, sem a tua presença, não vale nada. Por mais que eu tenha, que eu possa viajar, que eu possa fazer boas compras, eu possa comprar boas casas, bons carros, possa ter um bom saldo, possa ter boa família, eu posso ter tudo isso é lícito, mas eu serei um pobre, um cego, um miserável, um nu, se a presença do Senhor estiver longe de mim, mas se a presença do Senhor estiver perto de mim. Davi está dizendo, eu ainda sou pobre, eu preciso de mais, eu ainda tenho sede, eu preciso de mais, eu ainda preciso de mais. Ele diz, eu sou pobre, não de dinheiro. Ele diz, eu sou pobre no sentido de que ainda eu preciso mais da tua presença. A pergunta é, você está dando o seu apetite para quem? Para quem? Quando você pega uma maratona de uma série, você não para enquanto você não termina. E você já começou a ler a Bíblia uma série de vezes. O dorama, assim digo eu, de mim mesmo, já baixou no celular, já baixou um que você está, doraminha.
Dorama é drama, né? Cuidado. Porque o Senhor, ele não vai invadir. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Você lembra o que ele diz? Eis que estou à porta. Fazendo o quê? Ele não vai entrar, não vai arrombar. Ele está na porta batendo. Aí ele diz o quê? Se alguém, olha o texto, se puder colocar na tela, Apocalipse 3, 20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir. Você não abre a porta aleatoriamente. Tipo, tem alguém aí? Ele está lá. De madrugada. Segunda. Terça. Deus tem um mistério com a porta. Fica com o dedinho lá. O Calel foi bater na minha porta. Eu pensei que era um diácono. Falei, ó, o diácono. Eu falei, é o Calel. Ele, ai. Tem. Jesus está assim, ó, batendo na porta. Aí ele diz, se você me ouvir e abrir. Então antes de abrir, você vai precisar ouvi-lo. Agora você não vai conseguir ouvi-lo se você estiver muito distante. Se você estiver satisfeito, cheio, se você estiver lotado. Igual aquele pai ensinando, o filho falou assim, pai, não quero mais, estou lotado. Ele falou, filho, não é lotado, é satisfeito. Ah, pai, tá ótimo. Aí eles foram pegar um ônibus, o ônibus estava vindo, estava cheio. O ônibus estava cheio, falou, pai, esse ônibus está muito satisfeito. Não, filho, é lotado. Ô pai, mas eu estava me sentindo igual esse ônibus lá na mesa. Então, entenda isso. Olha, Deus pega Moisés e o levou ao deserto e criou uma fome nele. Criou uma vontade nele. Mas é ele que teve que... Perdão, Deus levou Moisés ao deserto e o deserto criou em Moisés uma gana, um desejo. Ele viu aquela sarça pegando fogo, ele tomou a iniciativa, eu irei lá para ver, eu quero ver essa estranha visão, eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que me mobilizar, me mover, acionar, agir. Você só vai ter fome daquilo que você se alimenta. As pessoas falam assim, porque tem que tomar cuidado também, porque tem gente que aceita Jesus, fica um chato de galocha. Tem gente que no mundo era gente boa. Agora que aceitou Jesus, virou um chato. Não consegue falar assim, política é o diabo. Falou de jogo, não, futebol não toca. O cara ele só quer falar de... Ele está obtuso, obtuso, fechado. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha equilíbrio. Deus quer que você possa ter um tempo de lazer. Deus quer que você, para quem pode, né, jogar uma bola com os amigos, assistir um filme num cinema, levar a esposa, levar os amigos, ter um tempo de lazer. Deus quer isso. Deus quer que você faça uma viagem, desfrute um tempo em família, você possa, de repente, ir para qualquer lugar, no centro da cidade, andar na London Eye, sentar na mesa com alguém, desfrutar de um almoço, de um café, de um chá, interagir, assistir um filme. Isso é social, isso é... Olha o que Salomão está dizendo. E aqui tem muito adolescente que vai pegar esse versículo e vai querer torná-lo chave da sua vida. Eclesiastes 12, 12. Cuidado, meu filho. Nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros e estudar demais. Deixa exausto o corpo. Ainda bem que tem pouco adolescente agora. Pastor, leu um versículo, mãe. Eu senti tanta presença de Deus que estudar. O que Salomão está dizendo aqui? Que se você tem um evangelho que é uma religião, é uma coisa pesada, não é evangelho. O evangelho tem que ser leve e não leviano. O evangelho é uma riqueza que transborda. As pessoas precisam saber que o que você leva é leve, é suave, porque não é as tuas cargas. O Senhor está dizendo, se você pegar o que eu tenho para te dar, vai ser possível andar. Vai ter dias difíceis, vai ter dias amargos, mas você vai dar comigo. Então ele está dizendo, não é
Não é só bitolar numa coisa. Não é a exaustão, não, estou lendo a Bíblia, pastor. Eu conheço gente que leu tanto a Bíblia que ficou louco. Mas pastor, o senhor está falando que não é para ler tanto a Bíblia? Eu estou falando para você ter equilíbrio. Em contrapartida, eu tenho tanta gente que não lê e é doido. Eu tenho não, eu conheço. Recreação, tempo e lazer, fazer nada, juntos, é bacana também. Um tempo à mesa, estudar um texto, meditar numa palavra, fazer uma mentoria, estar junto, aprender, buscar conhecimento, tudo isso é importante. Mas a minha pergunta é, o que é que está enchendo o seu estômago, aspas, para isso, espiritual? O que é que está fazendo satisfeito? 30 anos de ministério, eu conheço só 2 tipos de pessoas na igreja. Os que amam a Deus e procuram a Ele pelo que Ele faz, e o segundo grupo, que amam e procuram a Deus pelo que Ele é. Só tem esses 2 grupos. Gente que vem aqui todos os domingos, quinta, está na célula, está nos eventos, está servindo a Jesus em casa, porque ama pelo que Jesus é, pelo que Ele já fez. Mas tem gente que só está atrás do pão e do peixe. Porque o dia que acabar o pão e o peixe, bye bye, Jesus, eu não preciso mais de você. Isso tem outro nome, mas não é lícito que eu fale numa mensagem. Porque aqueles que procuram Deus só pelo que Ele faz, isso é trocar, isso não vou falar. Agora escute, se você ir na figura de Israel preso lá no Egito, você lembra que eles ficaram 430 anos escravos? Abraão andou centenas de anos atrás naquelas terras. E Deus fala para Moisés, você vai libertar o povo, você será o líder. E aí, tem um texto interessante. A Bíblia diz que quando Moisés sai do Egito, porque ele tomou um lado, e aí ele sai do Egito, e a vida de Moisés é dividida em 40 anos, de 40 em três etapas, 40, 40, 40. Então, 40 anos, ele sai, aprende muita coisa no Egito, se torna o futuro do próprio Egito, ele seria o próximo líder, o próximo príncipe daquele povo. E ele sai do Egito, e a Bíblia diz que ele vai para o deserto. Escute isso, ele vai para o deserto. Lá ele se casa, encontra Zípora. A história vocês sabem. Chegou um determinado momento que Deus falou para ele assim, volte para o Egito, porque aqueles que te perseguiam para matar já morreram. Está liberado. Volta para lá, porque você é o homem que vai libertar o meu povo da mão de Faraó. E aí, Êxodo capítulo 4, versículo 29, versículo 30 e 31. Eu estou indo aqui para o final, mas olha que coisa deliciosa isso aqui. Olha que coisa deliciosa. Diz assim, assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas. Aqui é em Goshen. Aqui eles estão, na parte mais pobre do Egito. Quando eles entram, quando ele volta, ele vai visitar o seu povo, e ali ele chama os líderes principais, e diz o seguinte, e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Chamou os líderes assim, gente, seguinte, eu vi, Deus falou com esse homem, rapaz, Deus entregou um manto para esse cara, falou para ele, e começou a contar para os líderes, dizendo, tudo que Deus havia falado sobre Moisés, e outra coisa, e dizendo dos milagres que ele havia visto. Moisés também realizou os sinais diante do povo. Verso 31. E eles, me ajudem, creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir em seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se e adorou. Então quando Moisés começa a relatar, maestro, música de Moisés relatando aí a história, vocês amam essa hora, né? Aí, tem igreja no Brasil que pensa que eu só prego cantando.
Aí eu vou pregar, ela falou, pastor, a banda já está pronta para o senhor cantar. Eu falei, não, mas não é todo dia, não, é só de vez em quando. Aí, então mais, música aí. Aí o Moisés começa a contar e o povo começa a se empolgar. Então música do povo se empolgando e começou a adorar. E aí o povo começa a se empolgar. Por quê? Porque é isso. E aí o povo começou a ficar feliz. E parecia me ver os velhos olhando um para o outro, dizendo, ei, o libertador chegou. Lembra o que o nosso tataravô disse? Que nós seríamos libertos. Lembra o que o nosso avô falou? Que nós seríamos libertos. Oh, glória a Deus. O Senhor se lembrou de nós. Nós estamos em vitória. Olha aqui o texto. E eles ficaram em adoração, em celebração. E quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado, porque eles estão crendo. Quando Moisés sai, Faraó entra na cena. E a Bíblia diz em Êxodo capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz. Eles disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós. E lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. O povo que estava pulando de alegria, o nosso libertador chegou. Nós vamos embora. Quando sai, o Faraó fala, fica mais pesado, porque eles tinham que amassar o quê? Palha com betume, para fazer tijolos. Agora, os seus oficiais disseram o quê? Não vou trazer mais palha. Vocês terão que acordar uma hora mais cedo, buscar a palha, amassar a palha com barro e fazer tijolos. Aí os caras estão dizendo, o que você veio fazer aqui foi levantar mais o ódio de Faraó contra nós. Porque quando você serve a Deus só pelo que Ele é capaz de fazer, quando Ele não faz o que você quer, você para de adorar. Vou provar mais. Êxodo capítulo 14, versículo 11 e versículo 12. Olha isso aqui. Antes, a Bíblia diz que o Senhor liberta o povo do Egito e eles saem, alguém diga comigo, carregados. De quê? Lembra do quê? Ouro, prata. Eles estão com tanto, eles estão carregados. Tem muito ouro, muita prata, muita abundância. Eles saem do Egito. Olha o texto. Disseram a Moisés, alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco? Tirando-nos de lá 430 anos escravos. Sabe fazendo o quê? Maestro, música de palha, barro, amassando, virando tijolo. Manda mais palha. 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 De manhã, de tarde, de noite. E agora eles estão indo para Canaã. Na primeira crise, eles diziam, queremos voltar. Queremos voltar para o Canaã ou para o Egito, porque era preferível ficar lá, ao redor das panelas de carne de Faraó, porque lá pelo menos o quê? Você estava escravo, você está no caminho da terra que Deus te prometeu. Para de olhar para trás. Chacoalha esse vizinho e diga, Deus não te tirou do Egito para você voltar para lá. Grita para ele acordar. O teu problema é que quando a bênção não toca em você, então você murmura. Êxodo capítulo 16, verso 3. Olha, isso aqui é uma pancada. Olha o que diz, me ajude a ler. 1, 2, 3. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. Agora, o verso 3. Olha o verso 3. Antes de Moisés dizer isso, olha o verso 3. Como é que eles estão reclamando?
O verso 3 do capítulo 16, disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha a mentalidade de jirico. Lá nós nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome a nós e a toda essa multidão. Moisés sabe quem foi que estava com ele, e essa é a diferença dos que vão entrar no desfrute e quem vai morrer no deserto. Moisés diz: vocês vão saber quem tirou a gente de lá. Não foi Faraó que numa tardezinha falou: ah, tá ok, pode ir. Não, foi Deus que tirou, foi Deus que arrancou, foi Deus que te botou para caminhar. Levante essa cabeça, levante esse pescoço, levante esses olhos, e eu te animo agora na manhã de domingo. Foi Deus que te arrancou do deserto, e você não vai voltar mais para lá. Nunca mais você volta para lá. Faraó, se depender de mim, nunca mais terá um tijolo. Eu gostei dessa, dá para fazer um hashtag. Repete, levante a sua mão e diga: Satanás, Faraó, se depender de mim, não vai ter nem mais um tijolo. A terra que eu estou indo já está pronta. A terra que eu estou indo já está pronta. A terra que eu estou indo já está pronta. Seria uma boa hora de você vibrar, celebrar, dizer alguma coisa àquele que vive. Alguém creia no que eu estou pregando aqui. Agora, como é que esse homem tem esse discernimento para soltar essa palavra? O segredo dele está em Hebreus capítulo 11, lá no capítulo dos heróis, o verso 20, 24 e 26, 24, 25 e 26. Olha o que diz: pela fé, Moisés já... Alguém me ajuda? Numa outra versão diz maduro. Essa é a diferença. Quando você deixa de ser criança e passa a ser maduro. E diz a Bíblia que Moisés, já maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Versículo 25, olha esse texto aqui: preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Verso 26, aqui é poderoso: por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Isso aqui é coisa de milionário, isso aqui é coisa de gente rica, isso aqui é coisa de gente que sabe que o que vale a pena é ter o nome escrito no livro da vida e andar com a presença de Deus. Será que tem alguém que pode fazer alguma coisa aqui nesta manhã? No capítulo 33, eu estou encerrando, falta 3 minutos. No capítulo 33, no verso 1 a 3, diz assim: depois ordenou o Senhor a Moisés, dizendo: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia acabar com vocês no caminho. Poucas vezes eu vejo Deus num estado assim de braveza. Mas ele, para manter a palavra dele, pastor Paulo, ele diz, presbítero Jonathan, ele diz: vão para a terra que eu prometi. Prometi para Abraão, para Isaque e a Jacó. Eu disse que eu ia darei. Pode ir, vão. E aí ele fala para Moisés: você e esse povo que você tirou do Egito. Quem foi que tirou? Foi Deus. Mas Deus está pulando fora, porque esse povo é muito difícil. Se até Deus pulou fora. Agora, então, aí ele fala: vai você. Moisés, quando escuta isso, Moisés não está ali pelo que Deus fez. Moisés não está ali pelo mar que abriu, pelo pão que caiu do céu.
Moisés não está ali pelos milagrezinhos, pela vara que virou cobra. Não, Moisés está ali por causa da presença. Quer que eu prove? Verso 15. Olha o verso 15. Isso aqui é de dar um tapa no peito. Olha o verso 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, há uma outra versão que diz: se não fores conosco, nós não iremos. Mas eu vou mandar meu anjo, eu vou destruir os heveus, os jebuseus, os heveus, os gicazeus, os amorreus, todos os zeus, Ele diz: ah, que legal, senhor, pode mandar o seu anjo aí destruir todos os heveus, heteus, jebuseus, gigazeus, ferezeus, os amorreus, pode destruir todo mundo. Tá bonito, gostei do show. Mas o senhor vai junto? Não vou. Então, não, vai não. Vai não. Por que não? Porque se a sua presença não for. E aí, irmãos, irmão Carlos, parece que eu vejo Deus, com todo respeito, a presença dele, parece que eu vejo Deus dizendo: esse aí é Moisés. É por isso que eu levantei ele como líder, para ser o libertador, porque ele nunca desejou a mim pelo que eu sou, o que eu tenho, ou melhor, pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Ele sempre desejou minha presença, ele sempre desejou andar comigo. Ele desde pequeno, quando tornou-se adulto, rejeitou ser chamado filho de Faraó, desprezando todas as benesses do Egito, para sofrer com o povo de Deus. Esse daí! Você sabe que no deserto eles usavam a mesma roupa. As irmãs, maestro, música das irmãs usando a mesma roupa. Toda a mesma roupa. Acorda de manhã, mesma roupa. E comer todo dia pão. Pão. Não, e hoje no almoço tem pão. Mas no jantar tem um pão. Imagina as irmãs comendo sapato. Tem umas que já ficaram se retorcendo. Está liberta em nome de Jesus. Com o mesmo sapato, olhando para o pé das irmãs, vendo a mesma sandália. Meu Deus, a mesma sandália. Porque além de não trocar, a sandália crescia. Ai, quanto eu oro para que isso aconteça, não repete mais esses milagres. Tá bom, maestro. Senhoras e senhores, meu maestro. Aí ele diz: irmãos, isso é tão poderoso. Ele diz: eu prefiro ficar com a mesma roupa, eu prefiro comer pão todo dia, mas saber que o Senhor está comigo, do que eu ir para um lugar onde eu vou ter uma roupa diferente todo dia, um prato diferente todo dia, mas saber que o Senhor não vai estar. Então eu não negocio. Eu prefiro tua presença do que as tuas promessas. Eu prefiro tua presença do que qualquer promessa, de que qualquer, ou seja, ele está dizendo: eu prefiro te ter do que ter qualquer. Irmãos, eu estou todo arrepiado, como diz meu amigo Vitor Hugo, e eu estou mesmo. Eu sinto Jesus aqui na casa. Fique de pé no teu lugar e diga: Jesus está na casa. Se você tiver coragem, fale para o teu vizinho: você está cheio do quê? Qual é o nível da sua fome? O nível da sua fome. Sabe, sua vizinha, maestro, a minha oração é que Deus aumente a nossa fome. Aumente a nossa fome.
Hoje de madrugada, nós chegamos do norte, quase 2 da manhã. Entre tomar banho e deitar, 3 horas. E quando eu me deitei, o Espírito Santo falou para mim: lembra da última palavra que eu te dei? A última profecia que eu te dei. E aí eu procurei. A última foi no dia, especificamente foi no dia 24 de julho. Nós estávamos no aeroporto. Um amigo meu falou assim: pastor, tá aqui na minha casa uma irmã, e eu senti de que ela tem que orar por você. Eu falei: tudo bem. E essa irmã começa a orar. Português simples. Parei, o aeroporto muito movimentado, sentei numa cadeira, trouxe a pastora por perto, coloquei no viva voz, e essa mulher começou a falar. Falou. Dentre as coisas que essa mulher falou, eu estou vivendo nesses dias. Vai chegar o dia que eu vou mostrar o áudio completo. Mas hoje mostrei uma parte para minha pastora de intercessão. Falei: escute isso aqui. Porque ela havia me abordado e falando que eles estavam em oração e tal. Falei: Deus nos deu uma palavra, a palavra é essa. Eu falei: escute isso aqui. E ela escutou a mesma coisa que elas oraram. Foi o que Deus tinha falado. Escute isso. O Senhor está dizendo para você o seguinte: lembre-se das minhas promessas. Aí eu lembrei, nós ouvimos cada uma delas. E esse meu amigo aí depois mandou ainda um relatório, que ele estava na ligação também. Ele falou: se você esquecer, tô aqui, ó, o relatório da promessa, tudo que Deus falou com você, dos livramentos. Falou sobre os livramentos que Ele me daria, sobre os livramentos com a igreja, sobre laços desarmados, sobre tantas coisas que eu não posso falar aqui agora. É quando você ouve as promessas de Deus, você fala: uau, chega. Pegue a presença, porque a presença é a que vai consolidar toda a promessa. Então eu te convido, lembre-se da última palavra que o Senhor te deu. E quando você se lembrar, lembre-se que nesse exato momento Ele está aí do seu lado, dizendo para você: eu não te abandonei. Vamos juntos. Você prefere entrar em Canaã sem a minha presença, ou ficar no deserto comigo? Senhor, ajuda o nosso coração, ajuda a nossa mente, aumenta o nível da nossa fome, aumenta o nível da nossa vontade de conhecer mais o Senhor. Dá-nos sede pela Tua palavra. Mas eu sei que depende de mim. Mas eu te peço, Senhor, então provoca situações, momentos, gaps, e eu vou me esforçar, eu vou ir, eu terei sede, eu terei gana, vontade, e farei às vezes até sem vontade, porque eu quero me satisfazer com a Sua palavra. Pai, não abrimos mão da Tua presença, não negociamos a Sua presença. Pai, eu unjo os ouvidos da Tua noiva, para elas ouvirem só a Sua voz. Livra-nos, Pai, de toda maldade, de todo escárnio, de toda violência, e nos separe, Senhor, para vivermos com o Senhor na Sua presença, Sua presença em casa, na escola, no trabalho.
Só quem deseja a presença, levante a mão bem alto. Beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Talvez aqui nesta manhã tenha alguém que queira essa presença. Diga: pastor, eu quero ter Jesus no meu coração, eu quero levá-lo comigo, eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero voltar a sentir sua presença. Que bom te ver, Marcelo, de volta. Eu quero voltar a sentir as mesmas coisas que eu sentia antes. Ou eu nunca senti isso, mas hoje eu quero esse amor, eu quero esse Cristo, eu quero essa mudança de vida. Se houver uma pessoa, afinal de contas, tudo isso aqui foi feito para você. Se tiver uma pessoa que deseja encontrar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, recebê-lo agora na sua vida, para mudar a sua vida e você tê-lo, não pelo que Ele é capaz de te dar, e sim pelo que Ele é. Aonde você estiver, se você desejar, só levantar uma mãozinha assim, ó, e eu vou orar por você. Se tiver uma pessoa, pode levantar a mãozinha e eu vou orar por você. Se tiver alguém, mais alto possível. Tem alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Será que tem uma segunda pessoa? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Será que tem uma quarta pessoa? Deus te abençoe. Será que tem uma quinta pessoa? Que você diz: hoje eu quero mudar de vida. Eu não vou mais resistir a esse amor. Eu quero uma mudança. Eu não estou te oferecendo uma religião, eu estou te oferecendo um Cristo que é capaz de mudar a sua vida. Será que você consegue vir aqui, meu querido? Eu queria orar com vocês, se vocês me derem, e a gente vai aplaudir Jesus pela sua vida, pela vida de vocês. Alguém vai te acompanhar aqui. Venha para cá, venha pertinho aqui. Deixe-me orar por você. Isso, pode vir aqui mesmo. Vamos aplaudir a Jesus. Venha, Sidney, acompanha ele aqui. Você que está querendo, por favor, venha, nós estamos esperando você. Senhoras e senhores, o Senhor está fazendo coisas lindas. Deus te abençoe. Vem aqui também. Acompanha ela, filha. Jesus te abençoe. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles. Será que tem mais alguém? Pastor, eu quero, é hoje o meu dia. Deixe-me pegar na sua mão, deixe-me saudá-lo. Deus te abençoe na sua vida. Sobe aqui também, deixe-me. Eu estou molhado, mas prometo que eu não vou molhá-las. Jesus abençoe a sua vida, muito. Acompanha ela aqui, vem aqui. Cadê o aplauso dessa igreja? Jesus te abençoe muito. Como é teu nome? Oh, Ana Beatriz, que bom. Vamos, senhoras e senhores, cadê o barulho dessa igreja? Nós estamos aqui. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Qual é teu nome? Marcos. Deus te abençoe, Marcos. Deus te abençoe. Como é seu nome? Ana.
Deus te abençoe, Ana. Tu és. Estenda as mãos para cá. Demonstre o seu amor por eles. Demonstre o seu amor pelos seus irmãos. Eles estão dizendo: eu também quero essa presença. Eu também quero essa presença. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Nós vamos orar. Eu queria que vocês repetissem essa oração comigo, se possível, por favor. Senhor Jesus, esta manhã eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida, com letras que não podem ser apagadas. Eu não quero sair daqui sem a sua presença. Eu quero viver debaixo dos seus cuidados. Reconheço que sou pecador, mas a partir de hoje tenho um Salvador. Tu és o meu Salvador. Senhoras e senhores, como é que vocês recebem essa família preciosa? Vamos, senhoras e senhores, cadê a catedral? Luzes na nave para que apareçam os banners. Receba um abraço. Deus abençoe vocês muito. Eu quero dar um livro de presente para vocês. Se puder, desçam por aqui, acompanhe aquele lindão lá, um dos nossos obreiros, e ele vai dar um livro de presente para vocês. Obrigado. Deus abençoe. Agora. Vamos aplaudir, senhoras e senhores. Se eu fosse você, eu fazia mais barulho nessa casa.